Você pratica boas obras? Provavelmente você pensa que sim. Nós sempre imaginamos que nós somos seres completamente bons, seres alados, os verdadeiros querubins ungidos do Senhor. Nós imaginamos que todas nossas obras, nossos feitos emanam do nosso doce e puro coração. Que nós possamos meditar acerca das Sagradas Escrituras para que enxerguemos do que se trata essas boas obras. As boas obras que são direcionadas única e exclusivamente por intermédio do Santo Espírito, senão elas não passam de trapos de imundícias. Sabendo que nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que foi feito. Bom dia a todos, que a palavra do Senhor penetre o mais duro dos corações, que hoje seja dia de salvação, que hoje seja dia de regeneração, que por intermédio do Santo Espírito de Deus, pessoas sejam transformadas e regeneradas para a honra e glória do seu nome. Vamos ao capítulo de número 16 da Confissão de Fé de Westminster e posteriormente nós abordaremos mais 4 capítulos da Bíblia. Nós estamos no livro de Ezequiel, a partir do capítulo 3 até o 6, totalizando 4 capítulos diários, que nós, para a honra e glória de Deus, temos lido diariamente, de forma que estimulemos outras pessoas à leitura integral das Sagradas Escrituras, para que não sejamos conduzidos apenas por versos espaçados, mas sim por toda a palavra que nos traz vida e nos regenera. Vamos para o que diz o primeiro parágrafo do capítulo 16. Das boas obras. Primeiro parágrafo está redigido da seguinte maneira: boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra. Não as que, sem autoridade dela, são aconselhadas pelos homens movidos de um zelo cego ou sob qualquer outro pretexto de boa intenção. Então nós já temos uma definição perfeita aqui. As boas obras são aquelas que Deus ordena em sua santa palavra. O resto não passam de trapos de imundícias que partem única e exclusivamente do homem. Miqueias, capítulo 6, verso 8 diz: Ó povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom, o que ele requer de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com Deus. Nós vemos também em Romanos 12, verso 2, não imite o comportamento e os costumes deste mundo, não deixe que Deus os transforme, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vemos então que Deus ordena por intermédio da sua palavra o que ele considera como boa obra. Em Hebreus ainda, capítulo 13, verso 21, diz: os capacite em tudo que precisam para fazer a vontade dele, que ele produza em vocês, mediante o poder de Jesus Cristo, tudo que é agradável a ele, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Observe que as boas obras é um ato da produção do Espírito Santo em nosso coração, porque sem a autoridade dela, os homens são movidos única e exclusivamente pelo seu ego, pelo seu zelo cego, ou qualquer outro tipo de pretexto de boa intenção. Nós vamos ver algumas definições que são bem claras nas Sagradas Escrituras. Em Isaías 29, verso 13, diz: portanto, o Senhor diz, este povo fala que me pertence e honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração que me prestam não passa de regras ensinadas por homens. Nós vemos, durante todas as Sagradas Escrituras, esses apontamentos para as obras mortas do homem. Mateus, capítulo 15, verso 9 diz: sua adoração é uma farsa, pois ensina ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Ou seja, se o Espírito não penetrar nosso coração, verdadeiramente nós apenas agiremos conforme nossos próprios desejos e não conforme a palavra de Deus ordena. Portanto, nós somos em todo tempo e devemos ser em todo tempo capacitados por Deus, senão nossas obras não passam de trapos de imundícias. Deuteronômio, capítulo 10, verso 12, menciona: agora, Israel, o que o Senhor, seu Deus, requer de vocês? Somente que você tema o Senhor, seu Deus, que viva de maneira agradável a Ele e que ame e sirva o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma. Ao homem isso não é possível, somente conduzido pelo Santo Espírito. Nós vimos que todos os homens
são mortos em seus delitos e pecados, e somente o Espírito agindo no coração, para que ele possa agir conforme a vontade de Deus. Então, a boa intenção não é o suficiente. De boa intenção o inferno está cheio. Nós precisamos de pessoas que foram regeneradas pelo Santo Espírito, que agem conforme o Espírito lhes capacita, porque senão as suas obras não passam de atitudes que visam simplesmente uma autossatisfação e um zelo cego por aquilo que ele mesmo valoriza e não aquilo que Deus estabelece em sua soberana palavra. No parágrafo de número 2 diz: essas boas obras feitas em obediência aos mandamentos de Deus são o fruto e as evidências de uma fé viva verdadeira. Por elas, os crentes manifestam a sua gratidão, robustecem sua confiança, edificam seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho, tapam a boca dos adversários e glorificam a Deus, de quem são feituras, criados em Jesus Cristo para isso, a fim de que, tendo o seu fruto em santificação, tenham no fim a vida eterna. Do que está dizendo aqui? Primeiro, ele traz: boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra. Nesse segundo parágrafo, ele já coloca: essas boas obras, elas devem ser feitas em obediência aos mandamentos de Deus. E elas são fruto e as evidências de uma fé viva e verdadeira. As boas obras não emanam do homem como algo natural. Nós vimos já em diversos aspectos direcionados à palavra que o homem não pode praticar o bem por si mesmo. O homem é um ser completamente morto e corrompido. Somente Deus agindo em nosso ser para que possamos praticar obras que glorifiquem teu santo nome. Pensa, nós já fizemos esse tipo de reflexão. O bom pode praticar algo que é ruim? Se o bom praticar algo que ele é ruim, ele não é bom. Agora, do ruim pode fluir algo bom? Também não, porque tudo está contaminado pelo ruim. Contudo, quando o Espírito habita em nós, nós somos feitos novas criaturas. Ainda que nesse estágio de corrupção, o Espírito agindo em nós, ele faz aquilo que é bom. Então não sou eu que faço, mas o Espírito que habita em mim. Embora seja eu que haja, embora seja eu que mexa as coisas, que utilize da minha existência física e material, eu sou conduzido pelo Espírito, de forma que esses atos glorificam a Deus. Então é o Espírito agindo em mim, como fruto e evidência dessa real transformação. Estão entendendo? Se estiverem entendendo, coloque aí amém. É um tema bem importante e é necessário compreensão quanto a isso, tá? Então não tenham medo em perguntar, em questionar. Nós estamos aqui conversando acerca das Sagradas Escrituras. A intenção é que essas palavras edifiquem a sua fé e direcionem e sejam direcionadas para a honra e glória de Deus. Então, nós continuamos aqui neste parágrafo segundo. Você vai ver que todas essas boas obras, elas manifestam a gratidão a Deus e manifestam essa confiança que nós temos dele. Por intermédio dessas obras, nós utilizaremos elas para edificar uns aos outros. Você vai ver você ajudando outra pessoa para a honra e glória do Senhor. Você vai ver você ajudando seu irmão, você fazendo parte da comunhão dos santos, se reunindo como igreja para a edificação do povo. Você vai falar assim: nossa, o Senhor tem me movido a fazer aquilo que eu não conseguia antes. Eu não conseguia ter constância em ter uma vida de igreja, eu não conseguia ter constância em ajudar as pessoas que estavam ao meu redor, mas agora, regenerado e transformado pelo poder do Espírito Santo, eu faço tudo para a honra e glória do Senhor, como um manifesto de gratidão por tudo que Ele tem feito. O parágrafo menciona: tapam a boca dos adversários. É muito interessante porque isso flui de 1 Pedro capítulo 2, verso 15. É da vontade de Deus que pela prática do bem vocês calhem os ignorantes que os acusam falsamente. Ou seja, nossas atitudes manifestam justamente o poder de Deus em nossas vidas, de maneira que as acusações contrárias caiam por terra, porque eles vão ter que se curvar diante da soberania de Deus mudando a natureza daqueles que agora agem para a honra e glória do seu nome. Tudo que nós fazemos se trata
de fazer para a honra e glória de Deus, não para a alta exaltação. Por isso que é muito temerário aquele que tem feito milhares de obras buscando a sua própria exaltação. É muito diferente você fazer e ter que trazer notoriedade a isso para a honra e glória de Deus do que você fazer para se autopromover. A Bíblia fala que sua mão esquerda não saiba o que sua mão direita faz. Os maiores atos, eles são feitos em silêncio. Se você é bom somente quando você vai postar alguma coisa ou quando você faz para que alguma pessoa veja, você verá que essa bondade não flui de você, e por vezes o que tem fluído de você é esse senso de exaltação. Se você quer ser exaltado a todo tempo, se você quer estar sempre no centro das atenções, se você não suporta estar ali nos bastidores e sendo visto por Deus, talvez o que você busque não é realmente a glória de Deus, mas aplausos para si mesmo. Então pense muito bem a respeito disso, porque você vai ver que talvez você tenha sido dominado pelo seu ego, pelo seu senso de se sentir importante. Se você faz as coisas em busca de obrigado, o obrigado é a sua recompensa. Você está fazendo em troca de agrados. Será que você está disposto a fazer o melhor por pessoas e não receber nem muito obrigado? Porque se nós fazemos para Deus, nós não precisamos de aplausos humanos. Nós não precisamos de ninguém bater nas nossas costas e falar assim: nossa, parabéns, hein? Olha o que você está fazendo. Você acordou aí 6 horas da manhã para fazer uma live. Não fiz mais do que obrigação por aquele que me regenerou, me transformou, que deve ser feito para a honra e glória do nome dele, como manifestação de gratidão pelo que ele fez pela minha vida. Se eu ajudar alguma pessoa, quem quer que seja, não faça esperando uma troca de favor, mas devo fazer para a honra e glória do Senhor. Então, é uma metanoia, uma transformação. Talvez você ainda tenha feito as coisas esperando aplausos humanos. Você está completamente errado e equivocado quanto às suas atitudes. Você está simplesmente massageando e satisfazendo o seu ego, do qual nada tem a ver com Deus de fato. Então, viver o cristianismo vai muito além de ajudarmos os outros. A questão é por que ajudamos. Será que nós ajudamos para a honra e glória de Deus? Ou nós fazemos tudo isso em torno do nosso próprio ego, em torno das nossas próprias vontades? Pense muito bem acerca dessas questões. Observe que nós somos criados em Jesus Cristo para as boas obras, tá? A fim de que, tendo seu fruto em santificação, tenham no fim a vida eterna. Esses frutos fluem da onde nós estamos enxertados. Nós estamos enxertados em Cristo Jesus. Ele é a raiz de todas as nossas ações. Somente nele que nós poderemos glorificar o santo nome de Deus por intermédio das nossas atitudes. Sozinhos nós faremos tudo para nosso próprio benefício. Parágrafo de número 3 diz: o poder de fazer boas obras não é de modo algum dos próprios fiéis, mas provém inteiramente do Espírito de Cristo. Vou ler por frases, que aqui tem algumas questões pontuais. O poder de fazer as boas obras não emana de forma alguma de você, como eu já disse, mas provém inteiramente do Espírito de Cristo. É Deus que efetuou em nós essa transformação. Em Lucas capítulo 11, verso 13 diz: portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o seu Pai no céu dará o Espírito aos que lhe pediram. Portanto, peçam o Espírito Santo de Deus para que ele lhes capacite, para que eles tomem conta da sua vida, para que você possa viver de maneira que o nome dele seja glorificado. Continua o terceiro parágrafo. A próxima sentença diz: para que sejam para isso habilitados, é necessário, além da graça que já receberam, uma influência positiva do mesmo Espírito Santo para obrar neles o querer e o efetuar segundo o seu beneplácito. Beneplácito é a sua vontade. Então, é necessário que o Espírito age em nós para que possamos agir conforme a vontade de Deus. E é um agir sobrenatural. Filipenses capítulo 2, verso 13 diz: pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Então, se você verdadeiramente foi transformado e regenerado pelo Espírito Santo, você praticará as boas obras de maneira fluida, natural,
Dizemos porque natural dos frutos da sua nova natureza e não fruto da sua natureza caída. É utilizado a sua vida para a honra e glória de Deus. Continua dizendo, contudo, não devem por isso tornar-se negligentes, como se não fossem obrigados a cumprir qualquer dever, senão quando movidos especialmente pelo Espírito, mas devem esforçar-se por estimular a graça de Deus que há neles. Ou seja, nós devemos fazer as coisas, nós não devemos ficar simplesmente esperando. Nós já temos uma palavra que nos direciona, Deus já ordena que façamos conforme a sua palavra, não espere vir uma voz, ajuda seu irmão que está na sua casa ao lado, que precisa de um alimento. Ajude aquele seu irmão que está passando por uma dificuldade emocional. Você deve ser instrumento de Deus na vida dele. Não vai aparecer uma voz sussurrando no seu ouvido. Não vai surgir um desejinho no seu coração, queimando em seu coração. Não tente romantizar isso, tá? Não estou dizendo que isso não pode acontecer, estou dizendo que não é a forma ordinária que Deus utiliza. A forma ordinária, o que é isso? Comumente Deus fala já por intermédio da sua palavra. Pela sua palavra você já sabe que você tem que auxiliar aqueles que estão fracos, você deve prestar assistência àqueles que porventura necessitam. Você sabe que se estiverem sem alimentos, você é aquele que vai distribuir alimentos. Se sabe se ele está passando por um problema, você é a mão que vai ser estendida, porque você representa o corpo de Cristo na terra. Então você é uma parte de Cristo caminhando dentre mortos. Filipenses capítulo 2, verso 12, diz: quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhe com afinco sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Então você foi chamado para ser obediente. Você deve, diante do que escuta, se curvar e saber que é para a honra e glória do Senhor. Então pare de história, de esperar sentir no seu coração que você deve ajudar alguém. Você já sabe que você deve ajudar todos, sem fazer acepção de pessoas, ainda que seja difícil, ainda que seja também impossível ajudarmos a todos. Todos se referem àqueles que estão no seu ciclo fechado. Talvez você fique pensando, nossa, eu vou lá para o Afeganistão, para a Etiópia. O seu campo missionário aqui que sua língua consegue se comunicar. É aqui que você sabe as reais necessidades. É aqui que você pode ser auxílio na vida dessas pessoas. Não se trata simplesmente de pessoas carentes, mas carente não é aquele que pouco tem, mas é aquele que não tem Deus. Aquele que não tem Deus está completamente desamparado nesse mundo. Então existem pessoas que não possuem Deus de todas as classes, etnias, todos os padrões sociais. E nós serviremos de auxílio para essas vidas, levando aquilo que ninguém pode levar, a não ser aqueles que foram regenerados. A palavra de Deus, para que seja proclamada e essas pessoas possam enxergar a luz que irradia do trono de Deus. Então, levem a todos a esperança que há em Cristo Jesus. Claro que ele está com fome, não adianta você falar que Deus te ama. Entregue este alimento, mas proclame este evangelho para que eles sejam restaurados e transformados, para que a sede deles possa ser saciada, para que a fome deles possa ser suprida de maneira eterna. A fome da alma que só pode ser suprida por aquele que nos fez e nos criou para ele e para a honra e glória do seu próprio nome. Parágrafo de número 3 diz: o poder de fazer as boas obras, não é de modo algum dos próprios fiéis, mas provém inteiramente do Espírito de Cristo. Para que sejam para isso habilitados, é necessário, além da graça que já receberam, uma influência positiva do mesmo Espírito, para obrar neles o querer e efetuar segundo o seu beneplácito. Contudo, não deve por isso tornar-se negligentes, como se fossem obrigados a cumprir qualquer dever, senão quando movidos especialmente pelo Espírito, mas devem esforçar-se por estimular a graça de Deus que há neles. Observe que agora, diante das explicações, tudo isso que foi dito já se torna completamente entendível e muito claro. Espero que você saia daqui entendendo do que se trata essas boas obras e você não fique aí confiando que o que você faz é realmente o suficiente, porque
Nós fazemos aquilo que Deus tem nos capacitado, nós não fazemos para merecer, nós fazemos porque nós somos regenerados como obras de gratidão e não para a nossa própria salvação. Parágrafo de número 4 diz: os que alcançam pela sua obediência a maior perfeição possível nesta vida estão longe de exceder as suas obrigações e fazer mais do que Deus requer, e são deficientes em muitas coisas que são obrigados a fazer. Essas palavras são bem rebuscadas, palavras eruditas, mas se fosse traduzir ao modo galego de ser, fala assim, ó, você está fazendo tudo, mas você não é nada, você está completamente morto, seus delitos e pecados, tudo que você faz não passa de trapos de imundícias, você só age assim porque Deus tem agido no seu coração, porque o Espírito tem te conduzido, porque se fosse pela sua própria vontade, você faria tudo em torno de si mesmo. É assim que está dito em outras palavras, traduzido para o século 21. Pensa que aqui nós estamos em algo do século 17 e agora no século 21 nós deveríamos ser bem mais diretos e apontarmos justamente para a realidade do nosso mundo. São deficientes em muitas coisas que são obrigados a fazer. Nós somos esses, nós somos, ainda que façamos muitas coisas que aparentam ser boas, elas fluem de Deus e ainda assim deixamos de fazer muitas coisas que nós deveríamos fazer. Por isso nós oramos ao Senhor para que Ele nos capacite, não depositando em nós esperança alguma, depositando única e exclusivamente na capacidade do Espírito Santo de nos direcionar a agir conforme a tua soberana vontade, porque senão nós agiremos justamente tentando satisfazer os nossos egos, os nossos desejos e buscando a saciedade da nossa carne. Em Gálatas capítulo 5, verso 17, diz: a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária, aquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. O que diz aqui em Gálatas capítulo 5, verso 17? Você habita num corpo humano, mas você tem um espírito. Se você foi regenerado, agora você tem um Espírito de Deus. Existe uma guerra. Essa é a verdadeira batalha espiritual que tanto falam. É a guerra entre a carne e o Espírito. Entre saber o que deve fazer e desejar fazer aquilo que o Espírito faz. Sabendo que se o Espírito não agir em você, o que vai vencer sempre será a carne. Mas o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, lembre-se que sempre serão desejos opostos, mas você não é conduzido pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, você é conduzido por uma palavra. Essa palavra que te direcionará, essa palavra que vai fazer com que você age. Então, você necessita ter disciplina. Quando eu falo para vocês estarem aqui todos os dias, é você trabalhar justamente a força que emana do Espírito de Deus. Nós somos sustentados pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus nos disciplina diariamente. Eu não acordo todo dia, vou fazer isso. Você acha que é gostoso acordar todos os dias 5 horas da manhã, 5:30 da manhã? Não, tem dia que eu não tenho vontade de acordar, tem dia que eu falo, eu vou inventar alguma desculpa. Mas se eu ficar racionalizando isso, eu não vou fazer. Então a questão é, levanta e faz o que deve ser feito, sabendo que isso será feito para a honra e glória de Deus. Quando eu fraquejo, quando eu penso alguma coisa, eu lembro de onde o Senhor me tirou e o quanto a minha vida é dependente dEle e o quanto fazendo isso glorificará o nome dEle. Ainda nessa vida, nós não deveremos esperar pelo dia de amanhã. Amanhã eu faço, não, é hoje. Hoje é o dia mais importante de nossas vidas. Hoje é o dia ou a oportunidade que nós temos. Se você está aqui hoje, glória a Deus. Se você fraquejou ontem, hoje é uma nova oportunidade. Se você fraquejar amanhã, haverá outro dia. Mas a questão é, enquanto você não tiver disciplina, você continuará andando por esse terreno completamente instável, visando justamente a saciedade da sua carne. Parágrafo de número 5. Não podemos, pelas nossas melhores obras, merecer da mão de Deus perdão de pecado ou a vida eterna, porque é grande a desproporção que há entre elas e a glória por vir. Mais uma vez, não podemos, pelas nossas melhores obras, merecer da mão de Deus o perdão de pecado ou a vida eterna, porque é grande desproporção que há entre elas e a glória por vir. O que acontece? Ele está dizendo aqui que você pode fazer o que você quiser, você não torna Deus devedor
do que você tem feito. Não é porque você saiu 2 dias para alimentar pessoas na rua, porque você foi na igreja 3 dias, porque você agora disse que é cristão, que Deus te deve alguma coisa. Deus não te deve exatamente nada. Deus deveria ter te matado antes de você acordar, deveria ter me matado antes de acordar. Deus deveria ter me dado uma vida miserável por conta do homem destruidor que eu fui, que talvez eu seja, e não consiga enxergar ainda isso dentro de mim. Mas Ele, pela sua misericórdia, escolheu me sustentar, me manter vivo hoje. O simples fato de eu respirar hoje aponta para essa glória de Deus. Ele nos concede o privilégio de bebermos da sua água, de respirarmos o seu ar, de pisarmos na sua terra. Este é um grande presente já. Então eu posso fazer qualquer coisa que eu não conseguirei ser digno de receber tamanha misericórdia. E acima de tudo, não estou falando deste plano, estou falando para onde nós iremos. Nós que cremos em Cristo Jesus, Ele nos levará para viver ao lado dele, num lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais ranger de dentes, não haverá mais sofrimento. Isso Ele fará não porque nós merecemos, mas porque Ele desejou manifestar a sua misericórdia e o seu amor. Então observe que você é um pecador miserável do qual não merecia a salvação, mas Ele escolheu te salvar. Essa é a realidade do Evangelho. Não se trata de você ter alguma coisa boa em si mesmo, mas de Deus ter escolhido manifestar a sua bondade sobre você. Enquanto você não enxergar que você não é merecedor, não é digno de tamanha dádiva, você não entenderá o que se trata ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, vamos continuar onde diz: é grande a desproporção que há entre elas e a glória por vir, e infinita a distância que vai de nós a Deus, a quem não podemos ser úteis por meio delas, nem satisfazer pela dívida dos nossos pecados anteriores. E porque como obras procedem do Espírito, e como nossas são impuras e misturadas com tanta fraqueza e imperfeição que não podem suportar a severidade do juízo de Deus. O que ele está dizendo aqui? As suas boas obras, elas são completamente corrompidas. Você ajuda os outros, mas você ajuda os outros esperando que eles recompensam. Você ajuda esperando que eles te aplaudam. Por isso que você ficou chateado com seu irmão, que você fez algumas coisas para ele e ele foi ingrato com você, porque você esperava que a gratidão era a sua recompensa. Por isso que você parou de falar com seu pai, com seu irmão, com seus amigos, porque você disse que faz tudo para eles e eles não reconheciam. Na verdade, você visava ser reconhecido e aplaudido. No entanto, você não foi, e daí você se lamenta, justamente porque você é uma pessoa completamente egocêntrica, imaginando que o mundo gira em torno de você, quando na verdade Deus utilizou a sua vida para abençoar essas vidas, ainda que você julgue que eles não são merecedores das boas obras que eles receberam. É assim que Deus faz. Então engula o choro, agradeça a Deus porque Ele te capacitou a ser instrumento nessas vidas. Peça perdão a Deus, peça perdão a essas pessoas, siga adiante, perdoe essas pessoas e haja para a honra e glória do Senhor, não esperando nada em troca. Que sua mão esquerda não saiba o que sua mão direita faz, que você possa agradecer a Deus todos os dias, sabendo que somente o Espírito pode nos capacitar a agir de maneira que nós não conseguimos agir. Que haja perdão, que haja regeneração na sua vida. Mais uma vez, e como nossas obras, ele está mencionando aqui, são impuras e misturadas com tanta fraqueza e imperfeição que não podem suportar a severidade do juízo de Deus. Assim, depois que tivermos feito tudo quanto podemos, temos cumprido tão somente o nosso dever e somos servos inúteis. O Evangelho retira totalmente os nossos méritos, tá? O Evangelho não fala acerca de fazermos para receber. Nós fazemos porque foi feito. Nós só conseguimos agir porque Deus escolheu, morreu na cruz por nós e enviar teu Santo Espírito. Se o Espírito está em você, o Espírito que levantou Jesus dos mortos, agora sim você age para a honra e glória de Deus. Não porque você é bom, mas porque esse Espírito agora coloca em você o desejo de agradar o nome dele. Nós fazemos o que fazemos, cumprindo o nosso dever. No final, nós somos servos de fato inúteis, porque nós simplesmente estamos fazendo aquilo que Deus nos capacitou, porque se dependêssemos de nós estaríamos mortos e merecíamos a justa condenação de Deus. No entanto, não se trata do que fizemos, mas do que foi feito. Então, glorifique a Deus, porque Ele escolheu te salvar. Lucas 17:10 diz: da mesma forma, quando vocês obedecem, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos nosso dever.
nós fazemos para a honra e glória de Deus. Não se esqueça isso. Não arrogue a você ser melhor porque você está levantando 5h59 para glorificar o nome de Deus. Muito pelo contrário, lembre-se que ontem você não acordou, você ficou com preguiça, você profanou o nome de Deus, ontem você fraquejou, ontem você não acreditou no poder de Deus de te deixar forte, de te sustentar, ontem você praguejou contra Deus porque você fala, Deus, você não me deu o casamento que eu queria, você não deu o homem que eu queria, meu filho está desamparado, isso e aquilo. Observe que nós merecemos coisas piores, mas Deus tem nos entregue ainda muito mais do que nós merecíamos. Nós não merecemos ter acordado, nós não merecemos ter olhos, nós não merecemos falar, nós não merecemos ter línguas para degustar o sabor desses alimentos que Ele nos proporciona. Nós não merecíamos ter esses braços para se moverem, porque nossos braços já foram objetos de tocar em objetos imundos e impuros. Nossos pés pisaram por lamaçais, nossos pés caminharam por lugares que não deveriam. Deus deveria já ter nos condenado, mas Ele escolheu nos salvar. Então que possamos utilizar todos esses membros para a honra e glória de Deus, que a gente pare de preguiça, de história triste, que a gente possa glorificar o nome de Deus, que a gente possa se esforçar cada dia mais para a honra e glória do nome dele, que o Espírito Santo possa nos capacitar a irmos adiante, porque sozinho nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Parágrafo de número 6 diz: não obstante as pessoas dos crentes sendo aceitas por meio de Cristo, suas obras são aceitas por ele, não como se fossem nesta vida inteiramente puras e irrepreensíveis à vista de Deus. Então pense isso, agora você foi transformado, se tornou um cristão, você não faz isso daí achando que tudo é belo, você não sabe por que você está fazendo. Eu posso estar fazendo aqui tudo que eu estou fazendo para minha honra e glória, estou fazendo isso aqui para ganhar likes, isso e aquilo. Eu posso estar fazendo sem nem ter noção do que eu estou fazendo. Eu posso estar aqui fazendo com todos os desejos aparentemente legítimos. Você vai falar assim, nossa, olha que menino crente, levanta às 5 horas da manhã, ele sai correndo para ir dar aula, ele faz isso e aquilo, e você está aí batendo palmas, e eu posso estar fazendo tudo isso com desejos completamente impuros, sendo que nem eu mesmo tenho capacidade de sondar os desejos do meu coração. Então, a gente não confia mais em nós mesmos, nós entregamos nossa vida de maneira integral ao Senhor. Falamos assim, Senhor, sonde os nossos corações, e se há impureza, Senhor, que o Senhor, mediante a tua misericórdia, retire isso de nós. Nós necessitamos, Pai, do seu amor, da sua misericórdia. Então não pensemos que o que nós fazemos se trata de algo especial. Ele é super crente, ele leu a Bíblia. Só porque 5% da população cristã leu a Bíblia. Você não é mais crente que ninguém, você não é melhor que ninguém. A única coisa que te torna mais responsável, porque agora você sabe o que a palavra diz. Você agora tem uma visão integral do que Deus requer de você. E te torna mais indesculpável ainda. Algumas pessoas ainda estão cegas, mas você agora enxerga. Então caminhe em direção à luz. Porque se você andar no caminho da escuridão, será só trevas, e sua vida continuará sempre sendo destruída e fragmentada, porque você tem abastecido seu coração pelas palavras do seu Pai que habita nas mais densas trevas, se você não caminha para a luz. Se você, ou você serve a Deus, ou você serve as trevas, não existe meio termo. Observe a quem você tem servido e quem é de fato o seu Deus. Mais uma vez, não obstante as pessoas dos crentes sendo aceitas por meio de Cristo, suas obras também são aceitas por ele, não como fossem nesta vida inteiramente puras e irrepreensíveis à vista de Deus, mas porque Deus, considerando-as em seu Filho, é servido a aceitar e recompensar aquilo que é sincero, embora seja acompanhado de muitas fraquezas e imperfeições, o qual eu disse a vocês em outras palavras, mas exatamente conforme está aqui. Parágrafo de número 7. As obras feitas pelos não regenerados, embora sejam, quanto à matéria, coisas que Deus ordena, e úteis tanto a si mesmo como aos outros, contudo, porque procedem de corações não purificados pela fé, não são feitas devidamente segundo a palavra, nem para um fim justo, à glória de Deus, são pecaminosas e não podem agradar a Deus, nem preparar o homem para receber a graça de Deus. Não obstante, negligenciá-las é ainda mais pecaminoso e ofensivo a Deus. Ou seja, as obras feitas por aqueles que não são crentes, embora quanto à forma que acontece, trata-se daquilo que Deus ordena, e úteis em si mesmo para si e para os outros. Você vê, olha aquela pessoa, ele é tão bonitinho, ele é legal, ele é fiel, ele é justo, ele ajuda as pessoas, mas ele não crê em Deus.
essas obras estão completamente mortas, mas eles estão agindo conforme aquilo que Deus ordena, mas isso não faz dele um ser diferente, porque ele faz com razões completamente impuras. Ele não faz isso para a honra e glória de Deus, ele faz isso para satisfazer somente seu interior. Talvez da mesma forma que você, que ainda que diz que é cristão, haja de maneira completamente indevida. Isso não fará dele uma pessoa agora especial, porque ele age ainda sem o Espírito. Não, porque todas as boas obras não podem fluir de pessoas ruins. Lembre-se que toda boa dádiva só provém de um único Deus, que é Senhor e Criador de todas as coisas. Ele efetua em nós o querer e o realizar. Creia que Deus há de agir no seu coração, que Deus há de te capacitar, porque nós dependemos dele. Que se você não foi regenerado, eu oro para que o Santo Espírito penetre o seu coração e te transforme. Que você hoje possa enxergar a realidade da salvação e o nome de Deus seja exaltado e glorificado. Esse foi o capítulo de número 16. Amanhã nós abordaremos o capítulo de número 17, onde nós trataremos da perseverança dos santos. Outro tema que é indispensável para a edificação das nossas vidas. Vamos ao capítulo de número 4 de Ezequiel. Capítulo de número 3. Ele continuará dizendo aqui a sequência onde ele havia recebido a mensagem para engolir o rolo. E aqui ele, de fato, ele come o rolo, que representa ali uma palavra, e depois ele foi encarregado de transmitir ao povo de Israel. E ele manifesta, verso 4, em seguida ele disse: Filho do homem, vá ao povo de Israel e transmita-lhe as minhas mensagens. Não o envia a um povo estrangeiro cuja língua você não entende, mas o povo de Israel. Eu não envio a um povo de língua estrangeira e difícil. Se o fizesse, eles lhes dariam ouvido. O povo de Israel, porém, não lhe dará ouvidos, assim como não deu ouvidos a mim, pois todos eles têm um coração duro e são teimosos. Mas eu tornei você tão obstinado e inflexível quanto eles. Endureci sua testa como a pedra mais dura. Portanto, não tenho medo deles, nem tema seus olhares raivosos, pois são um povo rebelde. Então ele acrescentou: Filho do homem, primeiro deixe que minhas palavras entrem até o fundo do seu coração, ouça-as com atenção, depois vá a seu povo no exílio e diga-lhes. Ou seja, que você também possa se alimentar dessa palavra, e depois que essas palavras entrem no fundo do seu coração, ouça-as com atenção e vá e pregue o evangelho a outras criaturas. Você está passando por esse processo, todos nós passamos por esse processo, de maneira que todos nós seremos responsáveis por todas as coisas que acontecem ao nosso redor. Você vai ver ali a partir do verso 16, ele pedindo para que ele vá e proclame outras pessoas como um vigia, o vigia de Israel. Ele deveria receber essa mensagem e proclamar a outras pessoas, de forma que, se ele não proclamasse, ele se tornaria responsável pela vida delas, e você também é responsável pela vida das pessoas que estão ao seu redor. Então é você que tem que levar o evangelho às pessoas que estão ao seu redor, porque eles estão cegos, mortos em seus delitos e pecados. A sua função é só proclamar, sabendo que é Deus que abrirá o coração. Capítulo 4, ele começa a manifestar mais uma vez essas profecias, do quais nós já vimos elas se realizarem nos livros históricos, e aqui se tratam das profecias que já foram concretizadas e o povo não escutava, mas nós vamos ver um povo completamente rebelde e distante de Deus. Capítulo 5, ele faz mais um ato profético. Ele pega cabelos ali que eles são raspados, ele faz uma simbologia retratando de maneira visível, explicando para aquele povo do que eles eram capazes de fazer e como eles estavam agindo. A partir do verso 5 diz assim: Assim diz o Senhor soberano, esta é uma ilustração do que acontecerá a Jerusalém. Coloquei no centro das nações, mas ela se revoltou contra meus estatutos e decretos, e foi mais perversa que as nações ao seu redor. Não quis obedecer aos meus estatutos e meus decretos. Portanto, assim diz o Senhor soberano, vocês são mais rebeldes que as nações vizinhas, e não quiseram obedecer a meus decretos e estatutos, nem sequer viveram de acordo com os padrões de justiça das nações ao seu redor. Portanto, eu mesmo, Senhor soberano, estou contra vocês. Eu os castigarei publicamente diante de todas as nações. Por causa de seus ídolos detestáveis, punirei vocês como nunca fiz. Nunca voltarei a fazer.
Pais devorarão os filhos e filhos devorarão os pais. Eu os castigarei e espalharei aos quatro ventos os poucos que sobreviverem. Então nós vemos um povo completamente rebelde. Depois você vai ver no capítulo 6 o homem continuando a não observar as palavras de Deus. Diz no primeiro verso: recebi outra mensagem do Senhor: filho do homem, volte o rosto para os montes de Israel e profetize contra eles. Proclame esta mensagem do Senhor soberano contra os montes de Israel. Assim diz o Senhor soberano aos montes, às colinas, aos desfiladeiros e aos vales: estou prestes a trazer a guerra sobre vocês e destruir os santuários idólatras. Todos os seus altares serão demolidos e os lugares de adoração serão destruídos. Matarei o povo diante de seus ídolos, porei cadáveres dos israelitas diante de seus ídolos, espalharei os ossos ao redor de seus altares. Onde quer que vocês vivam, haverá desolação e destruirei os santuários idólatras. Verso 7. O lugar ficará cheio de cadáveres, e vocês saberão que somente eu sou o Senhor. Deixarei, porém, que alguns do meu povo escapem da destruição e eles serão espalhados entre as nações. Então, quando estiverem exilados entre as nações, lembrarão de mim. Reconhecerão quanto me entristece seu coração infiel e seus olhos lascivos por seus ídolos. Por fim, terão nojo de si mesmos por causa de todos seus pecados detestáveis. Então, quando estiverem exilados entre as nações, se lembrarão de mim. Reconhecerão quanto entristece seu coração infiel, quanto me entristece seu coração infiel e seus olhos lascivos por seus ídolos. Por fim, terão nojo de si mesmos por causa de todos os seus pecados detestáveis. Saberão que somente eu sou o Senhor e que falava a sério quando disse que traria sobre vocês calamidade. Agora morrerão de fome. Passei algumas frases. Agora morrerão de guerra, fome e doença. A doença matará os que estiverem exilados em lugares distantes, a guerra destruirá os que estiverem por perto, e os que sobrarem morrerão de fome. Enfim, derramarei toda a minha fúria sobre eles. O justo juízo de Deus, do qual aguarda todos aqueles que também não creem em Deus. Que você creia no Senhor, que você creia que essas palavras são reais. Essas palavras já aconteceram no passado e acontecerão no futuro. A palavra de Deus não falha, a palavra de Deus é real. Que você se curve diante da soberania de Deus, convide mais pessoas para escutar a palavra de Deus, passe para eles essa live, peça para ele assistir, depois vocês conversem sobre. Se tiverem alguma coisa contra o que eu falei aqui, depois nós conversaremos sobre. Mas se estiver de acordo com a palavra de Deus, o porquê você não se curva, o porquê você não rende a eles glórias e honras, porque ele é Deus soberano. Que o nome do Senhor seja exaltado. Amanhã estaremos aqui mais um dia para a honra e glória do Senhor. Não se esqueçam de comentar e compartilhar. Depois vejam lá na lista de transmissão que temos todos esses artigos que são passados dia após dia para a honra e glória do Senhor. Que o nome do Senhor seja louvado. Amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui.